Uma ótima tarde a todos. Vamos dar continuidade ao curso sobre obsessão e desobsessão. O tema de hoje é sobre a mediunidade e a obsessão na infância. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso curso. Nós entendemos que a criança ela é um espírito reencarnado, assim como nós, enquanto adultos. Certo? Então, ao nascer, a criança traz consigo, além de traços semelhantes aos seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida, que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. Em O Livro dos Espíritos, na questão 383, nós temos essa questão. Qual para este, ou seja, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir, os incumbidos de educá-los. Quem são os incumbidos de educar as crianças? Nós, enquanto pais, né? Enquanto tutores. A mediunidade na infância. Até os 7 anos, é relativa facilidade de perceber a presença de espíritos e com eles manter um convívio espontâneo. Ou seja, é a mediunidade natural. Assim como ela se manifesta no adulto, também ela se manifesta na criança. Quando a criança começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe, a não ser ela própria. O que muitas vezes chama de amiguinho, né? O amiguinho invisível. Qual é a reação da família? Nem sempre ela é tranquila. Muitos ficam preocupados, aflitos, supondo que os filhos sejam portadores de problemas psiquiátricos. E o que o Espiritismo traz para nós? Ele traz luz sobre esses fatos. E isso vai nos ajudar muito a compreender essas questões de mediunidade e, possivelmente, uma obsessão nessa fase infantil. Então, vamos entrar no assunto principal, que é a obsessão na infância. Causas e terapias à luz da doutrina espírita. Causas e sintomas característicos. Aqui a gente trouxe esse texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, onde ele afirma: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 6, Allan Kardec faz a seguinte explanação: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. O que significa isso?
que não apenas a criança está envolvida naquele processo. Geralmente, aqueles que convivem, os mais próximos, muitas vezes os pais, que ele coloca aqui como as suas mais caras afeições, também estão envolvidos nesse processo. É importante a gente entender isso para que a gente não direcione a causa apenas para aquela criança, porque muitas vezes os familiares também estão envolvidos naquele processo ali. A causa profunda da obsessão está em vivências pregressas, tanto no adulto quanto na criança. Em O Livro dos Espíritos, na questão 199, item A, nós temos a informação. Onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito desta falta de progresso. As consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Também é uma informação muito importante. Porque às vezes tem aquela ideia, né, de que a criança é inocente. Ah, mas por que uma criança tão inocente está passando por tanto sofrimento? E muitas vezes, aqueles que estão ali, os tutores, pais, os mais próximos, jogam aquela carga toda para a criança. Mas a gente esquece também que a gente também tem uma responsabilidade nesse processo. E os fatores predisponentes à sintonia e ao assédio, principalmente imperfeições morais, que todos nós temos. Concordo que ninguém aqui é perfeito, né? A educação familiar também tem influência. A influência do meio social, onde nós vivemos. E, principalmente, débitos a resgatar, que todos nós também temos. Então, a criança, por ela estar numa fase infantil, ela também não está isenta de passar por essas provações. Vejamos alguns sintomas da obsessão. Sono frequentemente agitado. É importante observar. Comportamento inabitual. De repente, a criança começa a mudar os hábitos dela, né? Preferências por determinado local ou não. Alguma aversão a determinado local, muitas vezes dentro da própria casa. Doenças sem diagnóstico específico. Isso tem ficado muito evidente, né? Agora, atualmente. Medo sem causa aparente. De repente, a criança se assusta. Agora, fixa o olhar em algum ponto, fica assustada e a gente não consegue identificar o motivo desse medo. Agressividade não típica. Isso também é um sintoma importante para a gente observar. Às vezes, uma criança meiga, e de repente ela começa a mudar o comportamento dela, fica agressiva. Principalmente com os familiares. E é aí
que a gente observa aquela questão do envolvimento dos pais, tutores, no processo obsessivo. Nem sempre essa agressividade é com pessoas estranhas. Às vezes é com algum familiar ou com todos que convivem com ela. Hiperatividade fora do comum. A criança está elétrica, não para, né? A bateria não acaba nunca. A criança não consegue relaxar. Ela está sempre, né? Uma atividade muito fora do comum, às vezes. Sentimento de perseguição por vultos estranhos, etc. De repente, a criança fala que viu um vulto ou viu alguém, às vezes até alguém da família ou um parente que já desencarnou, ou às vezes nem é conhecido dela, naquele meio ali, né, que ela convive. Mas esse espírito pode se apresentar para ela, e a gente precisa ter esse cuidado, né, essa atenção, e não deixar a criança em pânico. Acolher, apoiar. Evitar deixar a criança sozinha, né, ou isolada, quando a criança já está com aquela dificuldade, se sentindo perseguida por esses vultos que ela ainda não compreende. Em a Gênesis, no capítulo 14, das obsessões e possessões, temos o seguinte. No item 45. Pululam em torno da terra, ou seja, multiplicam-se em grande número os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos, porque a humanidade se vê a braços desse mundo. Então, se estamos num planeta de provas e expiações, e compreendemos que ainda somos espíritos ainda muito inferiores, é normal que isso aconteça. É natural. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, e aceita com esse caráter. Então, é importante a gente entender isso também. Como uma provação ou uma expiação. Ou para aquela criança, mas muito provavelmente outras pessoas estão envolvidas também. E continua. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O item 46, também de A Gênesis. Quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem, frequentemente, se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Logo fica fácil para a gente compreender que, na maioria das vezes, não é só a criança que está sendo afetada por aquele processo obsessivo.
relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. E quase sempre motivado por uma vingança. Aqui a gente não colocou, mas eu abro um parêntese aqui para a gente falar sobre essa questão da vingança, que é muito importante para nós, não só que estudamos a doutrina espírita, mas enquanto cristãos que estudamos o Evangelho de Jesus, que é essencial nós trabalharmos o perdão. Por quê? Exatamente para evitar esses processos obsessivos. Então, Jesus disse, reconciliai-vos com o teu irmão enquanto há tempo. Né? Ou seja, enquanto estamos aqui presentes fisicamente. Evitar acumularmos ódio, raiva, rancor. Essa somatória desses pensamentos e sentimentos é que se transformam em vingança após o desencarne. Então, o espírito não está ali fisicamente para atingir aquela pessoa de forma física, mas pelo pensamento ele começa a influenciar muitas vezes pessoas próximas para atacar, para chegar ao fim, que é a vingança do obsidiado. Na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós temos: a criança obsidiada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebentando tudo e tentando autodestruir-se. É muito provável que todos nós que estamos aqui já tenham presenciado algo desse tipo. Não pode não ser em casa, com o seu, dentro da sua família, mas com pessoas conhecidas. A sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do antigo inimigo, mais aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. Então, ele vai utilizar de todos os meios para constranger, né, o obsidiado, no caso, a criança, para constrangê-la diante dos adultos. E ao invés de aplacar, né, o sofrimento, ele aumenta. Porque ele se sente dominador. Ele se sente na condição de que está dominando aquela situação. E é aí, nesse ponto, que a gente precisa ficar mais atento ao cuidado com as nossas crianças. É evidente que os pais e demais familiares que padecem da indução afetiva estão impulsos na problemática que ora defrontam os seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto, com a dívida mais pesada. Exatamente o que a gente falou anteriormente. Pais, familiares
estão incluídos, né, nessa problemática. E são convidados à reparação pessoal. Porque a criança, muitas vezes, ela ainda não tem esse discernimento, né, de mudar o seu comportamento no sentido de melhorar-se moralmente. Mas nós, adultos, temos. E é aí que funciona a ajuda. Com a prece. Né? Não só durante a vigília, mas também durante o sono da criança. A criança é muito agitada durante a vigília. Às vezes, quando ela dorme, os pais já estão tão cansados, né, que às vezes não conseguem nem fazer uma oração por si. Mas é importante nós nos esforçarmos para, nesse momento, em que o espírito está mais liberto, sente ao lado da cama do seu filho, da sua filha, faça uma prece, uma oração. Não tenhamos dúvida que isso vai ajudar muito nesse processo de desobsessão. E aqui, quando ele diz, olha, aquele que está com a dívida mais pesada, que é o caso da criança. Então, quando nós trabalhamos essa reparação em nós mesmos, a gente consegue ajudar, consegue socorrer melhor. Na obra Trilhas da Libertação, discografia de Divaldo Franco, também pelo espírito Manuel Filomeno de Melano. A obsessão é parasitose profunda e grave, e deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas, que repontam com mais vigor se não são extirpadas por meio da conquista plena do adversário em perturbação. Veja que interessante. Extirpadas por meio da conquista plena do adversário em perturbação. Significa que temos que orar também pelo obsessor. Não basta pedir o auxílio ao obsidiado. É preciso orar também pelo obsessor. Para que ele entenda que aquela criança está em uma experiência nova. Que ela não representa mais uma ameaça para ele. Não desconhecemos que a obsessão da infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. A obsessão tem um caráter expiatório. Assim como a gente estuda, né, a obsessão nos adultos, na criança também não é diferente, é um espírito. Temos que olhar para as crianças como espíritos, que são. Agora vamos às terapias e recursos que nós podemos utilizar para a desobsessão. E a Gênesis, no capítulo 14, também no item 46, diz o seguinte: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos e obsessivos. Como a gente acabou de falar. Então, a prece, sim, ela é muito valiosa, não só pelo obsidiado, mas pelo obsessor também.
Então, vamos a alguns recursos que nós podemos utilizar. Olha que ele vem em primeiro lugar. Justamente a prece. Acompanhamento médico, psicológico ou psicopedagógico. Nós não podemos ignorar que todos nós necessitamos de apoio. Ninguém veio a esse mundo autossuficiente que não necessite do apoio de ninguém em algum momento da sua caminhada. Assim como você também pode ser um apoio para muitos. Mas em algum momento você vai precisar desse apoio. E as crianças também precisam. E muitas vezes nós não temos esse conhecimento. Então a gente tem que buscar o apoio profissional. A gente tem que entender que tem pessoas que estudaram, que se formaram e que são um apoio para nós. Então a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, de buscar ajuda. Tratamento espiritual sério e bem orientado. Vejam bem, sério e bem orientado. Esse tratamento espiritual que a gente fala aqui é a luz da doutrina espírita. Então ele deve ser sério e bem orientado. Então veja a responsabilidade enorme que tem os médiuns em uma casa espírita, que recebem não só os encarnados, mas os desencarnados também. A grande responsabilidade, enquanto médium, ele tem de orientar essas crianças nesse estado. Passes magnéticos e água fluidificada. Isso é bem conhecido por nós dentro da casa espírita, não é? Então, não é algo difícil de se fazer. A água, qualquer criança toma, a gente pode dar água para ela, fluidificada a qualquer momento. E o passe magnético, claro, que tem que ser também em momento apropriado, reservado para esse fim. Culto do Evangelho no lar. Ou participação dela, da criança, mesmo que pareça passiva. Ou seja, mesmo que ela não esteja atenta àquilo ali, ou que ela não, aparentemente não esteja participando. E que se mantenha irrequieta, caso em que os pais devem buscar meios pedagógicos para entretê-las. Evangelização sob a luz do pensamento espírita. Sempre aqui nos chamando a responsabilidade, principalmente nós enquanto trabalhadores. Os exemplos que nós estamos dando, com base no conteúdo, naquilo que a gente já aprendeu, que a gente compreendeu a respeito da doutrina. A psicoterapia do amor, do esclarecimento dos genitores, familiares, educadores, quando possível. Ressaltar os valores positivos da criança. É possível que, em algum momento como esse, um processo obsessivo na criança, dentro da família, cause aborrecimento, né, aos pais, às pessoas cuidadoras dessa criança. E muitas vezes chega ao ponto de não se ver
não se olhar, nada, não ver nada de positivo, não valorizar o que a criança faz de bom. Nos momentos de lucidez em que ela momentaneamente não está sob a influência daquele espírito. Então, isso é muito importante também, para que ela se sinta confiante. Aí aqui é uma recomendação para nós, né? Sejamos bons exemplos. O exemplo arrasta, né? E o exemplo não é impositivo. Olha que interessante, né? A gente observa e vê que aquilo é bom e a gente segue. E o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós temos. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Veja que a gente está insistindo nessa questão da prece. Os espíritos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Tudo. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E isso também inclui a criança. Não é só os adultos. E como a gente pode ajudar nessa questão? Justamente incentivando a criança a ter bons hábitos, né? A ter boas atitudes em relação ao outro, aos colegas, aos amiguinhos, né? Sejam os visíveis, sejam os invisíveis. Deus assiste os que obram e não os que se limitam a pedir. Olha que interessante. Não basta, né, eu me ajoelhar, levantar as mãos para o céu e pedir: meu Deus, livra meu filho, minha filha desse obsessor. Quando muitas vezes eu mesmo sou parte de influenciar todo aquele processo. E isso não ajuda a melhorar. Porque eu estou só pedindo, levantando as mãos para Deus que Deus resolva tudo. Mas o que eu estou fazendo? Só pedindo? É preciso fazer algo. Nós fazemos por nós, por vontade própria. Nós viemos aqui, nós nos deslocamos até a casa espírita, seja para um tratamento, seja para um estudo, porque nós temos condições de fazer isso, mas a criança não tem. Então, a gente precisa incentivar as crianças. Precisa deixar elas se sentirem bem, se sentirem acolhidas dentro da casa espírita. A obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Escolar Filho de Vado Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Faz-se necessária a paciência evangélica, revestida de amor para com ambos os litigantes, orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, e envolvendo-os em ondas de ternura, que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. E o que será essa paciência evangélica? Olha, se a gente vai
Se a gente vem todo dia, toda segunda-feira para a Casa Espírita, assistir ao estudo do Evangelho, ou aos sábados, é essa paciência, é essa vontade de aprender, de mudar, que vai nos transformar. E aqui ele diz que precisamos revestir de amor ambos os litigantes, ou seja, obsidiado e obsessor, ou obsidiados e obsessores, e envolvê-los em ondas de ternura. É importante que também, quando identificamos esse processo de uma criança, do qual nós sejamos tutores, que a gente não alimente a ideia de um inimigo. Né? Porque as palavras têm força. Tanto para quem fala, como para quem escuta. Então, se você começa a falar, se a gente começa a dizer que é o inimigo que está ali e tenta proteger a criança de maneira que ela também acredite que aquilo é o inimigo, é alguém que está ali para fazer algum mal para ela, isso não ajuda no processo desobsessivo. Pelo contrário. Na obra Trilhas da Libertação, novamente, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais intensa contribuição dos passes e da água frutificada, que é a bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, a psicoterapia. Por fim, por meio do atendimento desobsessivo, mediante concurso psicofônico, quando seja possível, atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversação direta. Então, em relação à criança, qual é o principal que nós podemos fazer? Contribuir um passe com água frutificada, inicialmente. Doutrinação direta ao agente agressor. Aí isso se dá geralmente na reunião mediúnica. Mediante concurso psicofônico, quando possível, atrair o hóspede à comunicação mediúnica, de conversação direta. Ou seja, nem sempre o espírito, às vezes, ele se manifesta ali na reunião mediúnica. Aí, ele está ali, ele foi trazido, foi dada a oportunidade dele, mas ele não quer se manifestar, ele não quer falar. Então, o médium, quando possível, e as pessoas que ali estão formando aquela reunião, que estão apoiando o médium, e quando possível, essa comunicação mediúnica também é muito importante, porque ajuda a compreender aquele processo. E, de alguma forma, os pais, os tutores, possam ser orientados também. E, dessa forma, a doutrina espírita contribui para a desobsessão. Ele continua aqui na obra. A visão do Espiritismo em relação à criança obsidiada é holística.
todo, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, e nada correspondente à da matéria. Ah, é uma criança, só tem 7 anos. Coitadinho. Pode ser um espírito já muito mais antigo do que os próprios pais que estão ali, que receberam naquele momento. Então, é preciso a gente ter consciência disso. E nós, enquanto pais e tutores também, precisamos entender que esse espírito, ele é livre. A responsabilidade do enquanto pai, enquanto mãe, de orientar, né, de educar essa criança, vai até certo ponto. E a depender da maturidade, do senso moral daquele espírito, ele vai ganhar essa liberdade muito cedo, ou bem mais tarde. Então, a gente, talvez seja até comum para vocês, até já ouviram essa frase, né? Que a gente cria os filhos para o mundo. É verdade. Nós não queremos ninguém prisioneiro. Eu não quero ter um filho prisioneiro, uma filha. Porque assim como eu aceito que eu sou um espírito único, livre, eu também tenho que entender que eles são espíritos únicos e livres. E momentaneamente, nós estamos aqui para orientá-los, que é uma missão dos pais, dos tutores. Não só dos pais biológicos, importante dizer. Então, a idade cronológica da criança nada corresponde à matéria, do espírito. Aí ele continua. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Adimos, acrescentamos, a terapia do amor, dos pais e demais familiares igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Então, enquanto encarnados, nós devemos trabalhar por essa existência saudável, tanto na interação com os encarnados, mas também com os desencarnados. Porque eles estão aqui entre nós, embora não os vejamos. Então, não se pode ignorar isso. Essa existência saudável depende de como nos relacionamos com os demais encarnados e os desencarnados através do pensamento. Porque muitas vezes, nem sempre os pensamentos condizem com os nossos atos, não é verdade? E é aí que está a questão. Porque são os pensamentos que atraem aqueles que em determinado momento nós consideramos como o obsessor.
E essa existência saudável nos proporcionará uma reencarnação vitoriosa. Mas qual é essa vitória? Essa vitória é moral. É a felicidade que todos nós buscamos. E ela só é possível por meio dessa melhora, dessa transformação íntima nossa, da evolução espiritual. Rica de experiências iluminativas libertadoras. Aí, quando ele diz aqui, adimos a terapia do amor, acrescentamos a terapia do amor. A gente entende que só por meio do amor e do bem a gente consegue essa existência saudável e feliz. Um alto caminho. E o que nos conduz a essa existência saudável? Essa reencarnação vitoriosa. A prática do bem. Um alto caminho. E qual é a estrada? A estrada é o Evangelho de Jesus. Não importa que seja dentro da casa espírita ou em qualquer outra denominação religiosa. Desde que busquemos acessar ao Pai, ao Criador, através do Cristo, pelo Evangelho dele, estamos no caminho. E continuaremos nesse caminho enquanto nós buscarmos trabalhar na vinha do Senhor. Então, só o amor constrói. E nós devemos estar muito atentos em relação às crianças. Porque muitas vezes a gente até já convive com um comportamento típico de uma obsessão. Mas a gente ignora, desconhece, não procura se informar, não procura fontes sérias, responsáveis. E é por isso que a gente está apresentando esse estudo aqui dentro da Casa Espírita. Porque ele é de essencial importância para todos nós. Esse conhecimento é valiosíssimo para nós. E daqui mais alguns anos, quando essas crianças já tiverem todo o discernimento, que elas podem parecer dispersas assim para nós em alguns momentos, mas o Espírito está captando as informações. Em algum momento, no futuro, a consciência vai chamar, né, e vai despertar neles o que muito provavelmente já despertou em nós que estamos aqui. Então, como diz o ditado, já é meio caminho andado. Então, aqui eu não coloquei, nós não acrescentamos aqui, mas tem uma frase de Divaldo Franco que sintetiza exatamente tudo isso aqui, essa terapia do amor. A grande terapêutica para a obsessão é o amor. Porque o amor engloba todas as outras.
que a gente escutou. A prece, a água frutificada, o passe, o acolhimento, o apoio. Isso é amor. Então, tudo isso, toda essa problemática, todos esses processos, a gente vai resolver como nós compreendemos que somente pelo amor a gente vai vencer. Não há outro meio. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para trazer hoje nesse estudo. Agradeço a todos pela atenção. E deixamos aqui o convite para o dia 13 próximo, né? Mesmo horário, 17 às 18 horas. Continuação do curso com o tema Complexidade das Obsessões, a obsessão narcisista e a obsessão pandêmica. Podem começar com as perguntas.